do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, de que adianta a um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e se destrói a si mesmo? Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos chama a atenção sobre a forma de salvar a própria vida. Ele vai fazer uma exortação dizendo: pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Aqui nós vemos essa realidade do perder e do ganhar. Jesus, quando usa esses termos, ele está querendo nos chamar a atenção sobre uma realidade espiritual, porque perder a vida material nessa terra, desgastada pela obra de salvação, isso é causa de ganhar a vida no céu, no reino eterno. Por isso que Jesus Cristo ele nos chama a atenção sobre essa realidade do perder a vida não por qualquer coisa, mas por causa dele, por causa da sua obra, por causa daquilo que é o grande chamado dele para a nossa vida. Isso é sim perder a vida aqui nessa terra, porque esse perder a vida significa justamente desgastá-la no serviço ao próximo, no serviço de salvação às almas. Por isso que Jesus Cristo, quando usa esses termos, ele está nos chamando a atenção que nós não podemos ficar buscando conservar a nossa vida para viver uma vida de prazeres nessa terra, mas precisamos ter uma vida austera, precisamos ter uma vida de mortificação e aprender a perder a vida por causa de Jesus Cristo significa ir aprendendo dia após dia ganhá-la para a eternidade. Por isso que para ganhar a vida na eternidade é necessário acolher o caminho que Jesus Cristo nos propõe. Primeira coisa que ele vai falar no Evangelho de hoje é sobre aquilo que vai acontecer com ele mesmo, porque Jesus anuncia a sua paixão, a sua morte e a sua ressurreição. Jesus anuncia o seu sofrimento, mas também anuncia a sua alegria. Jesus ele vai nos chamar a atenção sobre essa realidade que faz parte da vida humana, a alegria e o sofrimento e a alegria. Essas duas realidades que nós precisamos aprender a viver, porque quando nós não aprendemos a viver nessas duas realidades, nós começamos a buscar sempre as nossas próprias alegrias, os nossos próprios prazeres, e todos esses prazeres são momentâneos. Nós buscamos a alegria e acabamos no sofrimento. Mas quando nós aprendemos a viver nessas duas realidades, na alegria e na tristeza, no sofrimento e também nessa realidade de plenitude em Cristo, nós vamos aprendendo verdadeiramente a equilibrar, tendo sempre noção e consciência de que depois do sofrimento sempre virá a alegria, e depois da alegria sempre virá novamente o sofrimento. Quando nós temos a convicção e a certeza disso, nós não mais temos medo do sofrimento, mas entendemos que esse sofrimento é participação da vida do próprio Cristo nessa terra. É essa participação desse grande mistério de Deus, onde nós vamos sendo inseridos para viver, experimentar essa paixão, essa morte, mas também
a sua ressurreição. Por isso que depois desse primeiro anúncio, Jesus Cristo vai dizer: se alguém me quer seguir. Veja que o seguimento não é uma obrigação. Jesus, ele nos chama, e esse chamado é um chamado de liberdade. Jesus, ele vai dizer: se alguém me quiser seguir, e vai depois colocar a condição para esse seguimento. Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e depois siga. Veja que aqui Jesus Cristo, ele nos chama também a atenção sobre essa realidade do seguimento que se dá através de duas atitudes, de uma renúncia e de uma adesão. A renúncia da própria vontade, a renúncia de si mesmo, mas a adesão à cruz de cada dia. Veja que Jesus Cristo, ele nos chama a abraçar a cruz, tomar a cruz de cada dia. A cruz de cada dia são as nossas dificuldades, que são verdadeiramente permitidas por Deus para que elas se tornem obra de salvação. Por isso que Jesus Cristo, ele compara as dificuldades com a cruz. E não é à toa que ele faz isso, porque ele está querendo dizer que todas as dificuldades que nós passamos nessa terra, nesse mundo, na nossa vida, são uma obra de santificação da nossa vida. É uma obra onde nós vamos aprendendo a participar da vida do próprio Cristo, para que assim possamos ganhar a vida eterna. É nesse processo de abraçar a cruz que nós vamos viver nessa experiência do perder aquilo que é passageiro para ganhar aquilo que é eterno, para desapegar daquilo que passa e nos traz somente frustração, para abraçar aquilo que realmente nos traz plenitude à nossa vida. Esse é o verdadeiro caminho que todo cristão deve fazer. Por isso que nós precisamos realmente ir entendendo esse grande caminho que Jesus Cristo quer para cada um de nós. Porque a cruz, ela é o instrumento de salvação. A cruz é esse instrumento onde nós vamos abraçando dia após dia. E quanto mais nós vamos aprendendo a abraçar a cruz, mais convicção da salvação nós teremos. Mais nós seremos capazes de perder a nossa vida nessa terra para ganhar para o reino dos céus. E assim, Jesus Cristo, quando diz, com efeito, de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e destrói a si mesmo? Essa pergunta, esse questionamento que Jesus Cristo faz, tem a ver com aquilo que o mundo vive, porque o mundo vive impulsionado por ganâncias. E no final de tudo, o mundo acaba se vendo frustrado porque alcançou tudo aquilo que queria, mas ainda falta algo que preencha o coração. Porque não basta encher o bolso, não basta ter uma casa, um carro ou qualquer outras coisas que tragam conforto. Se o nosso coração está vazio, se o nosso coração ainda tem um vazio que busca compensações exteriores. Por isso que Jesus Cristo nos chama a essa atenção sobre esses grandes mistérios que preenchem o nosso coração e que nos dão a capacidade de realmente permanecer no caminho, de perder a nossa vida nessa terra para ganhar para o reino dos céus, para que realmente possamos seguir o mesmo caminho que Jesus seguiu, da Galileia ao Calvário e depois do Calvário à direita do Pai no céu. Esse é o caminho que todos nós devemos percorrer, para que assim possamos um dia no céu contemplar Deus face a face. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.